Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da ICE Central. Finalmente conseguimos, tirar do papel e fazer esse trabalho que tem sido assim algo do nosso coração, ter esse tempo de conversa e falar um pouco, nada melhor de começar esse tempo de conversa falando um pouco da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós temos aqui a Ana Raquel conosco, que crente desde pequena, nascida, praticante da escola bíblica dominical e também terapeuta ocupacional que serve o Senhor com os seus dons e talentos. E, Ana Raquel, a gente sabe que a escola dominical, ela surgiu como algo assim muito especial. Deus colocou no coração de um homem, Robert, e esse homem lá na Inglaterra, ele viu que aquelas crianças que estavam marginalizadas, que não tinham na época como estudar, porque não tinham condição, isso em 1800, muito tempo atrás, não tinham condição de estudo, não tinham como aprender a ler e escrever. Então Deus colocou no coração dele um desejo de vou fazer algo por essas crianças esquecidas, marginalizadas. Então ele falou com o pastor da igreja se ele não podia tirar aquele dia de tempo, aquela manhã de domingo, e ensinar essas crianças a ler, escrever e com a Bíblia. Melhor ainda, ensinar com a Bíblia, porque aí ensinariam os princípios bíblicos e ensinariam essas crianças a se desenvolverem. E então a escola dominical ela nasceu com esse lindo propósito, de inclusão, de trazer a inclusão dessas crianças para dentro da igreja, e principalmente dando a essas crianças possibilidades, oportunidades, exatamente. Verdade. E o nosso tema desse ano na igreja é Igreja Viva, Fé que Transforma. Como que nós podemos, como igreja viva, atrair essas crianças, trazer não atrair apenas as crianças, mas pensar nesse público, um público que ainda precisa de mais atenção, que é esse público de crianças atípicas, que têm suas dificuldades e que muitas vezes não conseguem se encontrar nesse ambiente. Sim, eu acho que uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar como igreja, Andréia, é realmente estarmos adequados a isso, Entender, conhecer quem é o público que a gente vai receber, é realmente estar preparados para conhecendo esse público e estar preparados para lidar com esse público, buscar realmente alternativas, buscar meios, buscar técnicas mesmo, e que a gente possa realmente ser não só aquele acolhedor, aquele que abraça, mas aquele que também sabe como ensinar esse público, sabe como direcionar esse público. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar de mais importância é a busca pelo conhecimento mesmo. E eu até gosto de dizer que quando a gente busca o conhecimento, a gente consegue ser mais acolhedor, a gente consegue ser mais humano, a gente consegue realmente agregar. Quando a gente entende o que acontece e como acontece com o outro, E na prática, aquilo que você tem falado realmente tem sido muito importante. Nós temos feito isso lá na igreja, trazendo esses pequenos treinamentos, instruindo esses professores. Mas na prática, assim, de forma geral, a igreja de forma geral, como a igreja pode abraçar, como a igreja pode acolher essas pessoas na prática, ali no dia a dia, fazendo com que essa pessoa se torne pertencente desse ambiente. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes eles não querem entrar na sala, se frustram, porque às vezes lá na sala algo que foi falado, algo que foi ensinado não fez muito sentido para eles, ou não teve nenhuma atração para eles, não foi interessante nesse contexto. Então, como que nós podemos fazer isso na prática? Eu digo que realmente é muito isso, é a busca que a gente já tem feito, a busca por esse conhecimento, busca por técnicas adequadas, entendendo quem são as crianças que nós temos, quais são as dificuldades de aprendizado que essas crianças têm, e usar realmente métodos e técnicas adequadas para cada caso. Adequar, por exemplo, a gente trabalha muito com a contação de histórias, então adequar essas histórias de forma que seja mais prático, melhor essa absorção, Então, a gente, dentro da sala de EBD, nós temos uma gama, dentro da EBD, de uma forma geral, nós temos nós temos um ambiente extremamente rico para essas crianças, se a gente for pensar. Isso, claro, quando a igreja ela está adequada para receber, quando é uma igreja receptiva, acolhedora e que entende o que está fazendo também, Então, quando nós temos uma igreja assim, nós temos uma guia e abrindo até um parênteses, nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos ser acolhedores, porque a gente ensina o amor de Cristo através do acolhimento,
Mas voltando ao contexto, por exemplo, das histórias, como eu falei, nós temos, nesse momento ali de contação dessas histórias, nós temos uma riqueza muito grande de ensino para essas crianças, não só da história propriamente dita, bíblica, vamos dizer, né? Mas no momento, por exemplo, que uma criança está ouvindo uma história, áreas do cérebro dela, áreas de linguagem, são ativadas que ela na verdade, tem uma grande evolução em muitos aspectos, né? Estimula muitos aspectos de linguagem, entre outros. Né? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, nos personagens bíblicos, que também eles são personagens que ajudam também, dependendo da forma que você transmite essa história, claro, a trabalhar até contextos de emoções mesmo, né? Trabalhar contextos emocionais, de como lidar com essas emoções, trabalhar a questão da força, da esperança, da determinação. Então, nós temos um ambiente extremamente rico. Quando a gente vem pensar ali, por exemplo, no momento das músicas, do louvor, também é uma riqueza muito grande de estímulos, né? No contexto, a música, ela estimula essas crianças de uma forma, assim, extrema, né? Áreas do cérebro também são hiperativadas com isso. E, assim, outros contextos também que a gente sabe. A socialização, socialização é ótimo. Lá eles podem aprender a esperar, eles podem esperar a vez deles, eles vão aprender a se relacionar, né? Então, tudo isso é um ambiente, volto a repetir, extremamente rico de aprendizado. Né? E quão interessante tem sido essa tua fala, eu aqui pensando, porque às vezes eu percebo que muitos pais não estão mais valorizando a escola dominical. Sim. Por achar o quê? Ou que é pouco tempo, que é num domingo, que a criança é melhor ficar em casa. Então, o que a gente percebe hoje é como se esses pais não estão realmente dando valor, né? Nem que a escola dominical está desacreditada. É que está faltando dentro da família a valorização disso. Sim. Então, ouvindo a tua fala, falando de que esse ambiente é um ambiente extremamente rico, e quão importante ele não é para essa criança, né? Essa criança fazer parte disso. Sim. Porque é um tempo único e especial que a igreja se prepara para isso, né? Que a igreja tem para ensinar essas crianças. Essas crianças, elas passam o quê? A semana inteira sendo hiperativadas com várias coisas, né? Tecnologias, sim, escolas, ou com, às vezes, nas suas terapias. E o pouco tempo que tem, que a igreja oferta para isso, muitas vezes os pais não estão valorizando. Então, o que eu quero é que esse estímulo, que você dê mais esse estímulo aí, uma palavra, estimulando esses pais realmente ver essa beleza que é, né? E até quando a gente para pensar, porque assim, muitas crianças atípicas hoje, eles têm uma rotina bem, vamos dizer assim, eu tenho até a mãe de um paciente diz, a agenda bem cheia, né? Ela brinca, hoje a agenda deles está bem cheia. Então, sempre tem uma agenda bem cheia de muitas terapias, né? De esporte, né, do próprio contexto escolar. E é interessante como todos esses contextos, eles geralmente tentam se alinhar, né, para a gente treinar, por exemplo, regras, tempo de espera, e assim, dependendo da demanda que essa criança tem. E nós, como igreja, nós podemos ser parceiros nesse processo, quando a gente está adequado para isso, quando a gente entende disso. Então, a gente pode muito bem ser parceiro nisso. Auxiliar também nesse treino do tempo, por exemplo, de espera, uma ideia, e assim de outras necessidades também que essa criança tem. Então, assim como essa criança ela vai frequentar vários ambientes para entender como esse comportamento deve funcionar em cada ambiente, para treinar certas necessidades dela, a igreja também pode ser uma parceira nesse processo. E trazer até um pouco de alívio também para essa mãe, né? Sim. Um tempo que essa criança vai estar ali sendo cuidada, sendo ensinada. Sim. Porque nós muitas vezes ouvimos de formas equivocadas. Eu sei que talvez alguns desses pais levam seus filhos em alguns profissionais que não têm a centralidade das escrituras como parte da sua vida. E nós escutamos vários profissionais dizendo que a criança não tem a capacidade de entender, porque a fé é algo, né, bem abstrato. Sim. E o quão importante isso é para a igreja entender, sim, que a criança ela tem sim, essa total, né? Jesus morreu por eles também, né? E eu até digo assim, que quando a gente diz que a criança, a gente ou acha, ou diz até como igreja, que ela não tem capacidade de aprender, nós estamos sendo preconceituosos, né? Porque ela tem capacidade de aprender. Só que ela vai precisar de outras formas para aprender, né? De algumas estratégias, de algumas técnicas diferentes para esse aprendizado, né? E é isso que nós queremos, né? Queremos que
realmente fazer com que a igreja pense nisso, porque isso é algo que está aí, né? Nós estamos vivendo essa realidade, sempre viveu. Sim. Na verdade, o que eu acredito que não tinha eram tantos profissionais, graças a Deus, né? Profissionais que estudaram, entenderam esses comportamentos, mas nós sempre tivemos comportamentos diferenciados, né? São pessoas únicas, mas que a escola dominical, no nosso contexto, tem acordado para isso, para trazer isso. E o nosso apelo também, né, é que os pais acordem para isso. Que os pais acordem para trazer suas crianças, seus filhos, porque nós temos muitos adolescentes que já passaram por uma infância sem aprender muito e chegaram na adolescência, talvez até perderam a motivação. Né? Então, o que mais, fora tudo isso que nós ouvimos aqui, a igreja, de forma geral, não apenas os professores, mas a igreja, eu, André, ou os próprios amigos, como a gente pode fazer para realmente acolher, né? E trazer, e dar essa essência da importância, da valorização da escola dominical. Eu acho que, assim, o acolhimento, né, é como eu falei, é algo que ele parte muito do que eu entendo e do que eu compreendo para que eu consiga realmente lidar. Mas uma das coisas que eu também acredito que nós, como igreja, precisamos ter uma percepção em relação a isso, é que, na verdade, esse processo, ele, como igreja, né, a visão para um membro da igreja, esse processo, ele deve ser visto por nós como algo realmente necessário acontecer, né? E eu acho que uma das coisas também que ajuda muito no processo as famílias que têm um pouco mais de dificuldade de levar, por exemplo, seus filhos para a igreja por causa de questões de problemas comportamentais ou questão da tolerância pelo tempo também, né, de espera. Eu acredito que nós, como igreja, a primeira coisa que nós devemos entender é que, eu gosto até de dizer assim, se eu for ajudar, que eu vá. Se eu não for ajudar, que eu me mantenha, muitas vezes, né? Porque entender que esse processo, ele realmente não é um processo fácil. Muitas vezes essa criança realmente ela vai chorar, muitas vezes essa criança realmente ela vai se irritar, ela vai precisar sair várias vezes, porque às vezes está no limite, ela precisa dessa pausa para que ela retorne, né? E para isso, nós como igrejas precisamos entender que isso é possível acontecer. E não julgar muitas vezes a família mesmo, que sai muito, é um entra e sai, né? Entendendo que essa criança ela está passando por um processo, né? E essa família também passa por um processo junto. E querendo ou não, essa dificuldade às vezes da criança reflete muito no emocional do pai, porque o pai às vezes fica muito constrangido de estar nesse entra e sai, né? E o nosso papel como igreja realmente é compreender essa dificuldade que essa família tem no momento, entendendo que isso é processo e que vai chegar um tempo que com as técnicas corretas, essa criança ela vai conseguir se manter ali, ela vai conseguir absorver o que está sendo passado, né? E isso que você falou é algo assim muito importante, né? Ou seja, se eu puder ajudar essa mãe, essa família, né? Ajudando a acolher essa criança, abraçar, tirar esse tempinho. Mas se eu não puder ajudar, que eu me contenha, né? Porque às vezes há comentários que acabam sendo desagradáveis, né? E prejudicando mais ainda. Então é muito bom termos essa conversa que eu acredito que está esclarecendo para muitas igrejas, para muitos professores de escola dominical, que há possibilidades, né, de se trabalhar. Porque às vezes, André, mas eu só tenho uma hora, e às vezes aquela criança então acaba desistindo, e aquela criança fica ali num canto, fica ali sem ter muita atividade para ele. Então que a gente não desista, porque eu creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos que o evangelho, como ele é o poder de Deus, ele pode. Com certeza. E vai, né? Se for bem ali ensinado, ele vai tratar aquele coração. Porque nós sabemos também, Ana Raquel, que há uma linha tênue entre todas as comorbidades e também o pecado. Porque como qualquer outros seres humanos, são pecadores também, né? Como nós somos pecadores. E que precisam da graça de Deus. Sim, com certeza. Né? Que precisam ser tratados e redimidos pela graça de Deus. Então, esse é o nosso tema desse ano, né? Igreja Viva, Fé que Transforma. E antes de nós encerrarmos, eu queria que você trouxesse mais uma palavra em relação a isso, deixando
não apenas um testemunho assim do seu trabalho, daquilo que você faz, mas uma palavra realmente de conforto, de alegria e de que dá certo, né? Que a gente continuar trabalhando. Eu gosto muito de pensar nessa questão da EBD no domingo, André. Você falou no começo, né, sobre essa questão. Às vezes eu não quero levar porque é domingo, a gente quer, né, tirar um tempo a mais. Mas eu gosto muito de pensar em algo que, para mim, foi plantado desde a infância, né? Eu lembro muito claramente de eu, assim, criança ainda, uma das coisas que meu pai sempre fazia, o domingo de manhã, ele era um evento. Ele era um evento. Então, era o dia que ele acordava, ele botava uma música em casa. Então, quando a gente despertava, a gente já sabia, opa, hoje tá diferente, hoje é domingo. Né? E ele sempre despertava a gente com aquele interesse, hoje é domingo, hoje é o melhor dia da semana, é o dia da gente ir para a casa do Senhor. E é interessante como aquilo ele vai ficando na mente da gente desde criança. E eu, com os meninos já pequenos, eu comecei a fazer isso desde muito cedo, né? Estimulá-los a estar ali, empolgá-los no domingo, que hoje é domingo, é o melhor dia da semana. E é interessante como isso vai ficando na cabeça dos nossos filhos, né? E mesmo, por exemplo, lá em casa, que eles acordam um pouquinho mais tarde no domingo, porque geralmente durante a semana 6 horas, mas no domingo vai até umas 8, mas eles acordam já nessa expectativa. Então, assim, eu acredito que muito vai de como nós, pais, também implantamos isso para os nossos filhos. De como a gente mostra interesse em relação a isso. Então, se os nossos filhos veem que realmente isso é importante, é interessante, é claro que eles também vão agregar isso como algo importante na vida deles, né? E ouvindo o teu testemunho, é muito parecido assim com o meu. E eu amo esses pais, né, de antigamente. Porque realmente o domingo era um domingo. Sim. Eu lembro que eu acordava quando eu era criança e eu não levantava, porque eu sabia que meu pai vinha me acordar. E ele vinha me acordar com algo muito engraçado naquela época. Ele acordava fazendo cócega nos pés. Né, acordava, porque é diferente do dia da semana, que acorda, bora, não, ele acordava fazendo cócega nos pés, já tinha lá a bem bonita radiola, né, tocando lá os hinos Luiz de Carvalho, Denise, algo assim bem natural deles. E a gente já fazia ali o café da manhã, era o único domingo também, era o dia que tinha todo mundo, a família no café da manhã, e não tinha a rotina de ir para a escola, então todo mundo no café da manhã, todo mundo comendo juntos ali, e o meu pai já preparando a gente para a escola dominical. E como isso é valioso. Então, muitas vezes eu percebo que os pais, eles realmente estão perdendo isso. Sim. Algo que não é interessante para mim, vai acabar não sendo interessante. Não sendo para os nossos filhos, com certeza. Não sendo interessante para os nossos filhos. E essa geração, o quanto ela precisa disso? Olha. Por que eu digo isso? Porque é uma geração um pouco diferente da nossa, da minha, né, da sua, que já é outra geração, mas assim, porque nós não tínhamos tantos estímulos, tantas informações, sim. Nós não éramos tão bombardeados com tantas ideias, com tantos pensamentos, com tantas coisas controversas. Acesso a informações antes da faixa etária. E que às vezes acaba roubando do coração dessa criança, ou desse adolescente, desse jovem a fé. Sim, sim. Né? O Deus não é real, ou ele não é tão importante, ou colocando fé distorcida. Sim, sim. Né? De um Deus milagroso, de um Deus gênio da lâmpada, de um Deus que está pronto para nos servir. E como isso é importante, trazer essa maturidade para os pais, sim. Trazer essa maturidade para essas mães. Né? O que eu vejo, Ana Raquel, e talvez você possa dizer mais muito disso, é que essas mães, elas estão perdendo, né? Esses pais, eles estão perdendo realmente esse prazer, né? De acordar no domingo. Como meu pai sempre dizia, hoje é domingo, né? Vou me aprontar. A melhor roupa a gente usava que dia? Então, a gente até isso faz diferença, né? Essa roupa não, essa roupa é de domingo, dia de ver Deus, né? Era assim, mais ou menos isso que a gente... Mas isso, na verdade, é uma forma de mostrar a importância desse dia, né? E isso realmente faz diferença também na cabeça da criança, porque ela vai entendendo que, opa, aqui tem algo que é especial, tem algo que é diferente. E dentro daquilo que nós falamos esse tempo todo, ao chegar na igreja ou ao sair de casa, indo para a igreja, tá dizendo para a criança. Porque o que às vezes, talvez que às vezes a gente percebe é que as crianças parecem que são pegas de surpresa.
tô na igreja. Sim. Então não aprender às vezes que há um tipo de comportamento necessário. Antecipação, né? Que eu gosto muito de dizer. Então é sentar, é conversar, nós vamos agora para a igreja, lá nós vamos fazer isso, lá é assim. Então a gente já vai trabalhando realmente a cabecinha dessa criança. E ao retornar, e aí, como foi? O que você achou? O que aconteceu lá na salinha? O que você aprendeu? Né? E aí a gente vai reforçando esse aprendizado também para durante a semana. Né? Então, isso aí vai ajudando eles a fixarem também o que foi absorvido ali. Dando valor, né? Porque se eu faço esse reforço, né? Eu peço esse feedback da criança, eu vou dizer para a criança o quê? Eu estou valorizando isso. E até entendendo o que realmente ele entendeu. Porque, às vezes, dependendo da forma que foi passada, ele pode ter entendido algo que não foi realmente, né? E ali eu vou ter a oportunidade de corrigir, de organizar essa ideia, esse pensamento que ele recebeu ali, né? Essa informação que ele recebeu ali. O quão bom isso é, né? Nosso propósito com tudo isso, ter esse tempo de falar nesse podcast e outros momentos que nós teremos, é justamente para abrir essa ideia da família, do quão importante é a escola dominical, do quão importante é dedicar o domingo ao Senhor. O Senhor nos dá 6 dias, Ele pede um dia apenas, né? Então, a gente pode se dedicar um pouquinho mais nesse dia. A gente não passa nem esse dia todo na igreja, a gente passa 1h30, né? Em dois momentos distintos. Então, essa nossa ideia do podcast é justamente isso. Trazer a família para mais perto, já desses meios que a gente tem de comunicação, e trazer essas informações, dessa ideia, mostrar esse valor, estimular esse pai, estimular essa família, até porque criança, adolescente não vão para a igreja sozinho, precisa deles. Sim, né? Com certeza. E nós queremos estar junto com essa família, com as famílias da igreja, visitantes também, outros pais que às vezes estão aí deslocados, sem saber para onde ir. Então, abraçar também essas famílias e dizer, olha, nós estamos aqui. Isso é importante, realmente. E o nosso propósito é ensinar a palavra de Deus, que é o mais importante, fiel e verdadeira. Então, muito obrigada. Foi um prazer realmente receber aqui nos nossos estúdios. E esperamos ter outros momentos esclarecedores como esse. Né? Então, com certeza. Foi muito bom, muito esclarecedor, e eu espero que o nosso público realmente entenda isso e pratique, né? O melhor de tudo é colocarmos em prática. Com certeza. Que Deus abençoe seu trabalho e seu ministério. Amém. Amém.